Olá, galerinha do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de vocês, que é sobre os povos indígenas da América. Vamos lá. Então, vamos lá. Espaço e diversidade cultural. Quando nós falamos a palavra índio, muitas vezes ela soa generalizada, como se todos os povos indígenas fossem iguais, o que não é verdade, né? Cada povo indígena tinha sua cultura diferente, seu idioma e seus costumes. Não se sabe ao certo qual era a população da América quando Colombo aqui chegou em 1492. Porém, estima-se, né, que naquela data a América era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. Essas pessoas pertenciam a povos diferentes entre si, não só na aparência ou no nome, mas também no modo de viver, de falar e de pensar. Lembrando, gente, que quando nós falamos de América aqui, nós estamos englobando a América inteira, ou seja, o que hoje nós conhecemos como América do Norte, América Central e América do Sul. Os povos indígenas que aqui viviam antes do contato com os europeus eram muitos, mas nesse capítulo nós vamos estudar um pouco da história dos quatro principais, que são eles astecas, maias, incas e tupis. Eu destaquei aqui os astecas e os maias porque serão o que nós iremos ver nessa aula de hoje. E na próxima aula nós veremos os outros dois, incas e tupis. Começando então com os astecas, certo? O Império Azteca. Os astecas, ou mexicas, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos, Tenochtitlan cresceu e os astecas se expandiram, dominando cidades e povos da região e formando um império imenso composto de uma diversidade de povos. Ou seja, gente, os astecas eles habitavam a região que hoje equivale ao México, certo? E ali algumas partes também da América Central. Os astecas eles fundaram um império, ou seja, eles eram um povo que chegou a expandir os seus domínios sobre outros povos, eles dominavam outros povos. Os astecas nunca foram uma unidade política, ele era formado, na verdade, por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros pagavam tributos, mas tinham relativa autonomia, outros ainda só pagavam tributos à força quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. Ou seja, quando nós falamos de povo asteca, você não tinha uma unidade mesmo étnica e cultural dentro desse império. Era uma composição de vários povos, povos esses que estavam sob o domínio asteca. Alguns estavam ali mais próximos da capital Tenochtitlan, então eram administrados por governantes astecas. Outros eram mais distantes, só pagavam tributos, mas tinham certa autonomia, certa independência, contanto que pagassem os tributos. E já outros eram mais, assim, digamos, rebeldes, se recusavam a pagar tributos, então acabavam ali sofrendo invasões, expedições que os astecas promoviam para pegar esses impostos. Agora falando sobre a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. No início do século XV, Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes mais do que Londres, que era a capital, a maior capital europeia na época, a capital da Inglaterra. Era cortado por dezenas de canais, por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos que traziam água doce das montanhas. A capital asteca possuía também templos, ruas retas e amplas e um mercado rico e movimentado. Tenochtitlan, a interessante capital asteca, resistiu e manteve sua autonomia até 1521, data em que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. Então vocês percebem assim que esses povos aqui, os astecas, eles eram bem diferentes, né, do que a gente costuma ver dos povos indígenas brasileiros. Os povos indígenas brasileiros que eram mais viviam de uma maneira mais primitiva, em ocas, viviam mais ali da floresta e tal. Os astecas não, eles já tinham um certo desenvolvimento, já tinham ali urbanizado cidades, construções, já tinham ali um rei, um governo, uma hierarquia de poder. Então, era um povo que tinha ali
um desenvolvimento econômico e social já bem à frente dos outros povos indígenas. Inclusive, né, uma cidade de 200 mil habitantes, que tinha mais habitantes, 4 vezes mais do que Londres, que era a maior capital europeia da época. A cidade asteca, ela despertou muito interesse, muita ambição dos povos espanhóis, né, pela sua riqueza, né, e resistiu até 1521, quando ela foi invadida por espanhóis, né, para o início da colonização. Lembrando que, assim como a imensa maioria dos povos mais antigos, os astecas também eram um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Passando agora para os maias, né, que eram outro povo também que habitava ali aquela região da América do Norte. O berço da civilização maia são as montanhas da Guatemala. Lá foram encontradas suas cidades mais antigas. Depois, os maias se deslocaram através da floresta tropical e ocuparam quase toda a Guatemala e as terras onde hoje é o sul do México, Belize, parte de Honduras e de El Salvador. Inicialmente, os maias viviam da caça, pesca e coleta de vegetais da própria floresta. Posteriormente, eles domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e ergueram cidades. A agricultura maia, né, tinha grande importância na vida desse povo, e o milho era a base da sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. Além do milho, cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau e abacaxi, né? Lembrando que os maias eles foram um povo um pouquinho mais antigo. Então, quando os espanhóis chegaram na América, os maias eles já haviam sido extintos. Não houve esse contato dos maias com os astecas. Diferentemente dos astecas, né, os maias eles nunca chegaram a formar um grande império. Por isso que você não chama de Império Maia, né? Você chama Império Asteca, mas Império Maia não. Diferentemente dos astecas, né, eles nunca formaram um grande império, porém eles também construíram cidades. As cidades maias como Copán, Chichén Itzá, Malapán e etc. eram independentes entre si, ou seja, tinham seus próprios governos, leis e costumes, e por isso podem ser chamadas de cidade-estado. O que a unia era o culto aos mesmos deuses, a língua que falavam, os saberes e as técnicas. Então, dentro do território maia existiam várias cidades e cada uma dessas cidades era independente uma da outra, né? Elas não tinham ali um governo central que governava tudo. Cada cidade tinha o seu próprio governo. Nas cidades maias, viam-se palácios, estradas com até 10 metros de largura e templos na forma de pirâmides, né? Enquanto as pirâmides egípcias serviam de túmulos para os imperadores, as pirâmides maias serviam de esteio para os templos religiosos erguidos no seu topo. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Os sacerdotes desse templo consideravam assim mais próxima dos deuses. Ou seja, quanto mais alto fosse a pirâmide para que o templo que ficava em cima dela fosse mais alto, mais próximo ele acreditava que estava dos deuses. Os maias eram bons construtores e foram os inventores de um tipo de cimento eficiente que permitia colar umas às outras as grossas pedras de suas construções. A exuberância das cidades maias revela seu conhecimento de engenharia e cálculo. A astronomia foi um dos principais destaques, né, dos maias. Eles se destacavam no campo da astronomia porque eles conseguiam prever eclipses do Sol, descrever fases de Vênus, calcular a duração do ano com bastante precisão. Os maias possuíam 2 calendários e os utilizavam ao mesmo tempo. Um deles era um calendário religioso e festivo, de 260 dias divididos em 13 grupos de 20 dias, e o outro era um calendário solar, formado de 365 dias divididos em 18 grupos de 20 dias, mais 5 adicionais. A cada 52 anos, esses calendários se reencontravam no mesmo ponto de partida. O calendário maia ficou bastante famoso, né, devido daquela crença, né, aquela previsão que eles fizeram de que o mundo iria acabar em 2012, que gerou até filmes e etc. Né? Essa crença surgiu do calendário maia. O caracol, que a gente vê aqui na imagem abaixo, funcionava como um observatório de astronomia, um dos poucos edifícios circulares construídos pelos maias. O edifício tem esse nome devido a uma escadaria espiral, né, que tem nele. A partir do ano 900, os maias abandonaram suas cidades e se espalharam pela região. O motivo por que isso aconteceu é desconhecido dos historiadores, porém, as principais hipóteses, né,
que eles levantam, né, foram desastres naturais, como epidemias, secas e inundações, ou crises causadas pelos seres humanos, invasões violentas e ou levantes populares, ou seja, né, revoluções populares para tentar, de alguma maneira, tomar o poder. Então, gente, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esses povos, astecas e maias. Realmente não dá para a gente falar muita coisa, porque são povos que têm histórias imensas. Para a gente ver tanta coisa assim, teriam que ser uma aula para cada um, mas a gente tenta ver as partes principais, né? Então, leiam essas páginas do livro de vocês e qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar. Até a próxima aula.